Boa noite, como vai você? É um grande privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na série Os Segredos de Daniel, estamos desvendando, com o auxílio poderoso do Espírito Santo, as histórias e as profecias do livro de Daniel. No domingo passado, nós estudamos o capítulo 1 de Daniel e percebemos como Deus vence e seus filhos vencem, mesmo em face das aparentes derrotas. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 2 e vamos perceber como Deus controla o fluxo da história, mesmo quando o inimigo parece vencer. Quero convidar você, aonde você está, a fechar os seus olhos, porque nós vamos invocar a presença de Deus para ouvir a sua voz e estudar a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a tua palavra. Fala poderosamente ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base para nossa reflexão está em Daniel, capítulo 2, versículos 27 e 28. Leia comigo. Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Quero destacar aqui a expressão, mas há um rei nos céus. E essa expressão dá título à mensagem desta noite. Mas há um rei, um Deus no céu. De novo, mas há um Deus no céu. Guarde bem essa frase em sua mente. Há um Deus no céu, mas há um Deus no céu. Em que contexto Daniel expressou essa importante verdade da palavra de Deus? Vocês conhecem, o capítulo 2 de Daniel começa com o relato do rei Nabucodonosor tendo um sonho, ou sonhos e visões, e esquecendo-se desses sonhos. E ele percebeu que havia algo muito misterioso e importante por trás desses sonhos e do esquecimento deles, e pediu para que seus assessores, os caldeus, os magos, os sábios que assistiam diante dele em seu palácio, na corte real do Império Babilônico, dissessem para ele qual era o sonho e o seu significado. Naturalmente, aqueles sábios não podiam fazer isso e eles disseram já com clareza de que aquilo que Nabucodonosor estava pedindo era algo que só os deuses podiam fazer e eles, os deuses, não habitavam entre os homens. A reação intempestiva de Nabucodonosor e até, por assim dizer, desproporcional em relação àquilo que estava acontecendo foi muito clara. Vocês serão dizimados, destroçados, aniquilados, porque vocês estão fingindo para mim. Vocês, na verdade, não sabem de coisa alguma. Lembre-se que os sábios pediram para que Nabucodonosor contasse para eles o sonho e eles dariam a interpretação. Nabucodonosor queria tanto o sonho quanto a interpretação. Então, um decreto por parte de Nabucodonosor foi expedido. E nesse decreto, todos os sábios que assistiam na corte babilônica seriam eliminados. E isso incluía Daniel e seus 3 amigos. Bom, a notícia chegou a Daniel e chegou de uma forma bastante abrupta, porque Daniel não foi avisado de que o rei estava nervoso ou chateado. Daniel foi confrontado por Arioque já para que a sentença fosse cumprida. No entanto, Daniel, com o espírito calmo e manso, que se contrapõe aqui ao espírito intempestivo e nervoso e abrupto de Nabucodonosor, pede um tempo para que ele pudesse buscar de Deus aquilo que o rei estava pedindo. Então, Daniel se prostra em oração com os seus 3 amigos,
com os seus 3 amigos. E eles clamam a Deus para que Deus revele aquilo que o rei estava solicitando. Daniel diz, depois de ter a resposta que Deus lhe deu poderosamente, Daniel se apresenta diante do rei Nabucodonosor e diz que há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu que revela os mistérios. É muito interessante isso daqui, porque Daniel tem ousadia para diante do monarca mais poderoso da terra, que era politeísta, isto é, que adorava vários deuses. Daniel teve a coragem de contrapor os deuses do panteão babilônico, aos quais Nabucodonosor servia, com o Deus verdadeiro. Ele coloca o Deus dos céus em destaque e em superioridade em relação aos deuses que o rei Nabucodonosor servia. Mas há um Deus no céu, é a frase que Daniel diz. Observe que Daniel faz isso ao responder ao rei que não estava nele a capacidade de interpretar sonhos, ou mesmo de revelar qual era aquele sonho. Havia um Deus no céu a quem ele servia, ele, Daniel e seus amigos serviam. Esse Deus é que havia revelado tudo. Qual é a diferença do Deus do céu para os demais deuses que existiam na Babilônia e que ainda existem hoje, ou supostamente existem? O que diferencia o Deus de Daniel? Esse Deus que é poderoso, que revela mistérios, qual é a diferença dele para os demais deuses que existem, ou que pretendem existir? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui em Daniel capítulo 1, versículo 27, é o destaque que Daniel dá. Ele diz ao rei o seguinte: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Veja, o que o rei está pedindo, ninguém pode fazer, mas há um Deus no céu. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você, nesse nosso estudo, é que o Deus do céu a quem Daniel serve, e a quem também nós servimos, é o Deus do impossível. O Deus que faz coisas que ninguém pode fazer, o Deus que faz coisas inimagináveis, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que revelou a Daniel o sonho que Nabucodonosor teve e que nem ele mesmo, Nabucodonosor, podia se lembrar. Deus é o Deus do impossível. Quero dizer para você nessa noite, em nome de Cristo, se você estiver enfrentando alguma luta, alguma prova, alguma dificuldade, imaginando que não há solução ou que não haja solução para os problemas que você enfrenta, lembre-se que há um Deus no céu. Quando você for tentado a imaginar que está sozinho aqui e que está cercado por inimigos mais fortes e poderosos que você, que estão forçando você ou tentando forçar você a fazer aquilo que você não deseja fazer, quando você imaginar que não haverá solução para se manter fiel a Deus, quando a sua fé parecer fraquejar diante dos ventos tempestuosos do mar da vida, quando você temer e a angústia bater a porta do seu coração, lembre-se que há um Deus no céu e que esse Deus é o Deus do impossível. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque se Deus é o Deus Todo-Poderoso e nós somos seus servos, o poder dele está à disposição daqueles que creem nele. Há um Deus no céu, há um Deus para quem nada é impossível. Deus fez milagres extraordinários no passado e ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a primeira mensagem que o capítulo 2 de Daniel, aqui nesse nosso estudo, nos oferece. O Deus que há no céu é o Deus do impossível. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção a respeito das características e da natureza desse Deus a quem Daniel servia e a quem nós somos convidados também a servir com inteireza de coração, está relatado nos versículos 17 a 19 do capítulo 2 de Daniel.
Diz o texto assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. A segunda coisa, portanto, que quero dizer para você a respeito do Deus que há no céu, é que este Deus todo-poderoso, o Deus que rege o universo com mão forte, o Deus que controla o fluxo da história, o Deus que surpreende os seres humanos que imaginam que estão no controle da história da terra, este Deus que é o grande Criador, o Redentor, o Senhor de todas as coisas, este Deus, Ele atende à oração dos seus filhos que o procuram com fé, em busca de socorro, em busca de ajuda, crendo que Ele é o braço forte que pode fortalecer e socorrer o seu povo em tempos de angústia. O salmista diz no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ali estava Daniel e seus 3 amigos diante de uma situação aparentemente sem solução. A vida deles estava em grande perigo e em grande risco. Eles seriam mortos juntamente com os outros sábios, porque um rei iníquo, cheio de ira e pedindo coisas impossíveis, resolveu que tiraria a vida daquelas pessoas. Parecia que estava pedindo ou arrumando até um pretexto para matar todos e limpar a sua corte e contratar novas pessoas. O tirano Nabucodonosor tinha em suas mãos este poder. Então, ele desafiou indiretamente a Daniel e o Deus de Daniel. E Daniel aceitou o desafio, crendo que esse Deus Todo-Poderoso, Ele ouve a oração dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. A oração é a chave que abre, a oração é a chave na mão da fé que abre os celeiros de Deus, para que sejam derramadas bênçãos sem medidas para aqueles que buscam a Deus. A oração move a Deus de seu trono. A oração é a única arma que nós temos para lutar aqui nesse conflito que nós vivemos aqui na terra contra o inimigo de Deus. Então, quando Nabucodonosor se levantar contra você, ferozmente, para agredir você, para ameaçar sua vida, para ameaçar sua liberdade, para ameaçar sua subsistência, você não se esqueça que você tem o recurso da oração. Não ore sozinho, ore também com pessoas que creem como você crê. Faça como Daniel, ele reuniu seus 3 amigos, apresentou o dilema diante do qual estavam, e os 3 foram clamar para que Deus interviesse e mudasse o curso da história. Mas há um Deus no céu que ouve a oração dos seus filhos, um Deus que para ouvir. Você já pensou, você já parou para pensar na beleza e na profundidade do que isso significa? Deus, o grande Deus do universo, Ele para ouvir um filho que o busca com fé, que o busca com o propósito de glorificar o nome dEle, que o busca para que a verdade prevaleça, que o busca para que o nome de Deus seja exaltado e que as supostas divindades mentirosas sejam desmascaradas. Há um Deus no céu que escuta a oração feita pela fé, a oração verdadeira, a oração genuína. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. O apóstolo Tiago diz que nós devemos insistir em busca das bênçãos de Deus para glorificar o nome dEle. Ele também nos orienta, o apóstolo Tiago, que nós devemos pedir as coisas que Deus deseja nos dar. E nós aprendemos aquilo que Deus deseja nos dar quando estudamos a sua palavra e alinhamos a nossa vida com a verdade revelada nas Escrituras. O apóstolo Tiago diz que nós pedimos muitas vezes e não recebemos porque pedimos mal. Mas se nós pedimos aquilo que vai glorificar o nome de Deus, não tenha dúvida que Deus se moverá em seu trono para nos abençoar. Diz o apóstolo Tiago na sua carta, no capítulo 5, de que
Se as pessoas estão doentes, se estão enfermas, nós devemos orar, chamar os presbíteros, e a oração da fé salvará o doente, porque muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. A oração, ela é a chave na mão da fé para abrir os celeiros de Deus, mas a oração precisa ser insistente. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva penitente que estava perecendo ou padecendo nas mãos de um juiz iníquo, e Jesus disse que aquela viúva era persistente. Então Jesus disse que o propósito pelo qual aquela parábola foi contada é para nos estimular a orar incessantemente. De novo o apóstolo Tiago nos diz que nós devemos orar constantemente. Ele dá o exemplo do profeta Elias, que orou insistentemente para que não chovesse sobre a terra nos dias do ímpio rei Acabe, que atribuía a prosperidade de seu reino à suposta intervenção pagã do rei, do deus Baal. Então Elias, inconformado com a situação em que o povo louvava Baal, por causa da chuva, por causa da prosperidade, orou para que Deus fechasse o céu, para que com isso o povo soubesse que não era Baal o Deus, mas que Jeová é o Deus verdadeiro. Elias estava orando para que Deus cumprisse sua palavra. Da mesma maneira, aqui, nós vemos Daniel orando. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. A vida dele, Daniel, seria salva, é óbvio. Mas mais do que isso, o nome de Deus seria exaltado dentro daquela corte. E todo mundo saberia que há um Deus no céu que ouve a oração dos seus filhos, quando esses filhos buscam com fé e buscam de acordo com a vontade de Deus. Quero estimular você a ter uma vida de oração. Se você estiver enfrentando lutas na vida, enfrentando dificuldades, se você está em busca de um milagre e acha que não existe condição humana disso acontecer, lembre-se que o Deus do céu, Ele ouve, Ele atende, e Ele tem prazer, e Ele é misericordioso, e Ele tem prazer em atender às necessidades de seus filhos. A terceira coisa que caracteriza ou identifica o Deus que há no céu, o Deus de Daniel, e o diferencia dos outros deuses que havia na Babilônia, é que o Deus que há no céu conhece e dirige a história. Veja, Daniel capítulo 2, versículo 21. Depois de Deus revelar a Daniel o sonho e a sua interpretação, Daniel diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Antes de entrarmos no ponto central que quero destacar aqui, quero mencionar o seguinte, que é muito importante. Daniel não rouba a glória que é de Deus. A glória é de Deus. Portanto, Daniel diz que Deus é bendito e o nome dele é bendito, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. Aquele era um momento que as pessoas poderiam imaginar que Daniel fosse sábio, mas Daniel quer deixar claro que a sabedoria que ele estava executando e manifestando, ele, Daniel, a sabedoria que ele, Daniel, estava manifestando era de Deus e vinha dele, portanto toda honra e toda glória deveria ser dada a Deus. E aqui nós aprendemos que jamais podemos roubar a glória que é de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O ponto que quero destacar, no entanto, é o seguinte, está no verso 21, Daniel diz, é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. Veja que Daniel está deixando claro aqui, que Deus, o Deus que há no céu, é Ele quem dirige a história. Nós estamos num momento, aqui no livro de Daniel, em que há um homem na terra, que acredita que tem o poder de dirigir a história. Você sabe que no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor erige uma imagem toda de ouro, e com isso sugerindo que seu reino não teria fim. Nabucodonosor acredita que tem capacidade de administrar o mundo de tal maneira que jamais perca a sua autoridade.
Daniel, no entanto, nos informa que quem dirige a história é o seu Deus, o Deus eterno que reina para sempre. É Ele quem muda o tempo e as estações. É interessante, por exemplo, você comparar Daniel capítulo 2, versículo 21, com Daniel 7, versículo 25. Em Daniel 7, 25, o profeta, ao se referir escatologicamente ou profeticamente a um poder com o espírito babilônico chamado chifre pequeno, esse poder que, do ponto de vista historicista, com o qual nós interpretamos a Bíblia, e é o ponto de vista bíblico, interpretamos as profecias a partir do historicismo, nós descobrimos que esse chifre pequeno é um poder político-religioso que exerceu domínio durante a Idade Média. E diz Daniel 7, 25 que esse chifre pequeno arrogou para si a atribuição de mudar os tempos e as leis. Observe, esse poder, que eu disse com o espírito babilônico, que nós sabemos que se cumpriu em Roma papal, quando os papas acreditavam que poderiam dominar o mundo, estabelecer reinos, tirar reis, controlar a história. Esse poder que prevaleceu na terra durante 1260 anos, arrogou para si uma atribuição divina, achando que poderia mudar os tempos e a lei. Mas aqui Daniel, no capítulo 2, versículo 21, nos deixa claro que Ele, o Deus que há no céu, é Ele quem muda os tempos e as leis. É Ele quem muda o tempo e as estações, melhor dizendo. Não há nenhum poder humano que tenha essa competência. A expressão mudar o tempo e as estações aqui se refere às transições de poder no mundo geopolítico. Não são os homens e sua capacidade bélica, política e econômica que determinam se alguma nação vai continuar ou não regendo ou controlando ou liderando o planeta. É Deus que está controlando todas essas coisas, respeitando o livre-arbítrio humano, mas tendo a história em suas mãos, com vistas a abençoar seu povo e fazer com que seu plano eterno seja cumprido para a glória do seu nome. Ele é o Deus que muda o tempo e as estações. Além de controlar a história, além de controlar a história, Deus, obviamente, conhece a história. Além de dirigir a história, Deus conhece, e essas duas coisas estão relacionadas. Ele conhece, e Ele evidencia o conhecimento que Ele tem da história, ao revelar para Daniel o sonho que Nabucodonosor tivera. Daniel deixa claro para Nabucodonosor que o sonho que ele teve, o rei teve, esse sonho se referia ao futuro, mostraria a transição de poder no mundo. E você conhece a história. Daniel então passa a dizer para o rei aquilo que ele sonhou diante de um rei estupefato, jamais imaginando que alguém pudesse de fato fazer aquilo que ele havia pedido. Você conhece a história, uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de barro, cada parte desse corpo representado por metais diferentes, e cada um desses metais simbolizava um período de domínio geopolítico no mundo. E Daniel vai interpretando um a um diante do rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, e o seu reino, a Babilônia, és a cabeça de ouro. Os babilônios eram muito ricos, opulentos, e o ouro era abundante naquela nação. Vários achados arqueológicos evidenciam que uma das características do Império Babilônico era a abundância com esse metal. Daniel diz, no entanto, que a cabeça de ouro
iria passar e na sequência haveria um reino inferior ao reino dele, simbolizado pelo peito e os braços de prata. Nós sabemos que Babilônia dominou o mundo de 605 a 539, quando caiu sob a invasão persa, com a liderança do general Ciro. E nesse momento foi inaugurado o Império Medo-Persa. As duas nações, a Média e a Pérsia, coligadas, derrubaram a Babilônia e estabeleceram o seu poder. Este império, no entanto, foi seguido de um outro, que teve uma extensão territorial muito grande, que foi o Império Grego, que assumiu o domínio do mundo em 331. O Império Grego é representado na estátua pelos quadris de bronze. O Império Grego, embora tenha deixado marcas indeléveis e profundas no mundo, especialmente no mundo ocidental, também passou no ano 168, quando a perna de ferro, simbolizando o férreo Império Romano, que a tudo destruía, estabeleceu o seu domínio e o seu reino, e foi durante esse reino, desse império, que o Senhor Jesus nasceu. Mas esse império, que parecia também indestrutível, ele também caiu por volta do 4º século depois de Cristo, quando, por conta de sua muito grande extensão territorial e por crises políticas na administração do império, esse império também perdeu a sua capacidade de liderar o mundo, e que foi sucedido depois por uma coalizão de nações representadas na estátua de Daniel pelos 10 dedos. Esses 10 dedos representam as nações bárbaras que viviam às margens do império, que foram comendo pelas beiradas o domínio imperial romano, até que o império caiu e essas 10 nações dividissem entre si os rumos da história da humanidade. No entanto, o texto diz que os pés, que têm 10 dedos, eles eram de ferro e de barro. Essa mistura tem um significado profundo e que nos apresenta um ponto que Daniel vai desenvolver depois nas suas demais profecias, Daniel 7, 8 e 9, especialmente Daniel 7 e 8, diz que os pés eram de ferro e de barro. O ferro, naturalmente, evidencia as características romanas que prevaleceram ou que permaneceram no mundo, que permanecem até hoje no mundo. As nações, parte de ferro e parte de barro, elas são produto da divisão do Império Romano. E essas nações, elas estão presentes no mundo hoje. Agora, o que significaria o barro? Daniel nos chama a atenção para o fato muito interessante no versículo 41 do capítulo 2, quando vai explicar essa parte, ele diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro. É interessante perceber a expressão barro de oleiro, porque remete a alguém que faz vasos. E esta imagem do vaso, do oleiro, é uma imagem altamente religiosa na metáfora que os profetas usam. Então, quando Daniel aqui está interpretando a visão e diz que nos últimos dias, os reinos do mundo seriam em parte de ferro e barro, ele está sugerindo, ou está indicando, ou evidenciando, que a administração política no mundo seria, de alguma maneira, uma coalizão política e religiosa. O barro, de alguma maneira, representa uma tentativa humana de representar ou de substituir o papel divino. E nós sabemos que isso aconteceu na Idade Média, quando o poder papal, associado com os poderes das nações nas quais se dividiu o falido Império Romano, esse poder papal liderou o mundo. E nós sabemos que houve tentativas de alianças, e essas alianças davam errado, e por isso que o império, ou esse poder que se seguiu após a queda do Império Romano,
ele era forte de um lado e fraco de outro, mas havia uma influência religiosa representada pelo barro aqui muito forte. Lembre-se que Deus criou o ser humano do barro, então esse barro remete à atividade divina de modelar, de criar. E aqui esse símbolo remete a um poder que tenta emular ou simular a atividade divina. E esse poder, nós sabemos, ele está caladinho, embora exista e tenha sua influência, mas ele perdeu desde 1798 a sua capacidade de agredir o povo de Deus. Mas a profecia de Daniel e do Apocalipse nos apresenta que esse poder, especialmente Apocalipse 13, nos apresenta que esse poder que aqui está representado pelo barro, vai voltar a ter domínio sobre a humanidade, vai se coadunar de novo com as nações e vai influenciar as nações para agredir o povo de Deus, para ferir o povo de Deus. Veja que o Deus que há no céu conhece a história, enquanto Nabucodonosor estava imaginando que ele estava no controle de tudo, Deus mostrou para ele e mostrou para Daniel, que contou para ele, interpretou para o Nabucodonosor o sonho, de que ele está no controle da história. Deus conhecia com minúcias a sequência imperial que haveria no mundo. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma papal e as nações europeias. Mas não para por aí a descrição que Deus faz do fluxo da história. Daniel diz o seguinte para Nabucodonosor, no versículo 44. Mas nos dias destes reis, que reis? Os reis representados pelos dedos, os 10 dedos dos pés da estátua, que são as 10 nações bárbaras, nas quais se dividiu, ou que minaram o Império Romano e que depois dividiram o poder imperialista do mundo entre si. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Veja a diferença aqui desse Deus que há no céu. O Deus que há no céu, ele suscita um reino que não passa. Enquanto os reinos representados pelos metais nas partes do corpo são transitórios, o reino do Deus do céu não passará jamais. Jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Observem que aqui nós temos um contraponto muito interessante. Nós temos uma estátua constituída de metais diferentes: ouro, prata, bronze, ferro e barro. E temos, de outro lado, um reino representado por uma pedra. Então nós temos metais preciosos e a pedra. Esses símbolos são interessantes aqui porque eles representam muito bem aquilo que eles estão tentando identificar. Na Bíblia, os ídolos estão associados com os metais, que são fundidos para produzir imagens diante das quais os pagãos se dobram. Ouro, prata, bronze, ferro e até mesmo o barro são utilizados para produzir ídolos. Porém, na Bíblia, o Deus verdadeiro é a pedra. A imagem da pedra está sempre associada com Deus. Lembre que Deus talhou as suas leis em tábuas de pedra. O salmista diz que ele é a pedra. Para o apóstolo Pedro, Jesus diz que ele mesmo, Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. E depois o apóstolo Pedro reconhece que Cristo é a pedra. Então aqui há uma oposição entre reinos, e os símbolos evidenciam isso. Os metais, representações da idolatria e da transitoriedade da religião pagã e do suposto domínio humano.
se contrapõe à pedra eterna, à rocha eterna sobre a qual Deus estabelece seu domínio. Este reino é o reino de Deus, o reino da rocha, sobre a qual nós somos convidados a ser estabelecidos, o reino que não terá fim, o reino eterno. E diz que este reino, representado por essa pedra que é cortada do alto de um monte, que representa o império também de Deus, o Monte Sião, Jerusalém, esta pedra é cortada sem auxílio de mãos. É interessante você comparar, por exemplo, essa expressão, a pedra cortada sem auxílio de mãos, com Daniel capítulo 8, versículo 25, ao explicar Daniel o fim do domínio do chifre pequeno, esse terrível chifre pequeno que assolou o povo de Deus ao longo da humanidade, ao longo da Idade Média. Diz o capítulo 8, versículo 25, que levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, esse chifre pequeno, se levanta contra Jesus Cristo, se levanta contra a pedra, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, será quebrado sem auxílio de mãos, porque a pedra, vamos unir as duas profecias, capítulo 2 e capítulo 8, a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, ela vem para esmiuçar o poder tirânico de Satanás, por meio das entidades políticas e religiosas, que pretendem dominar o mundo e perseguir o povo de Deus. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, isso significa o quê? Que é Deus quem luta pelo seu povo, é Deus que intervém na história, é Deus que resolve os rumos desse planeta e da sua vida. É a esse Deus que nós devemos devotar toda a nossa existência e o nosso ser, é nele que nós devemos unicamente confiar. Há um Deus no céu que controla a história, Ele é o Deus do impossível, Ele atende à oração de seus filhos, Ele conhece e dirige a história, e Ele estabelece um reino que jamais terá fim. Esse é o nosso Deus. Quando a arrogância e a prepotência humana desejam se levantar contra nós ou contra você, quando você imaginar que não há mais solução para a sua vida, quando os problemas, quaisquer que sejam, pode ser uma enfermidade, uma pandemia, alguma outra coisa, ou algum ardil de Satanás contra você, um patrão tirano, alguém que ameaça a sua liberdade de consciência, um governo, um regime, uma família, uma comunidade religiosa distorcida, qualquer pessoa ou qualquer entidade que tente se levantar arrogantemente contra você, tentando forçar você a abandonar os valores da palavra de Deus e descrer nesse Deus. Quando tudo isso acontecer com você, lembre-se, como Daniel, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Esse Deus muda o curso da história. É interessante você pensar que Daniel fala, mas há um Deus no céu. Mas é uma conjunção de oposição, que opõe ideias contrárias. De um lado você tem o mundo achando que domina, do outro aparece Deus aniquilando esse domínio e prevalecendo, porque Ele pode todas as coisas. Há um Deus no céu que dirige a história. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você é convidado a servir. Esse é o Deus que você é convidado a entregar a vida. É esse Deus que estabelecerá em breve seu reino. Quando Jesus voltar, a profecia da pedra cortada sem auxílio de mãos humanas vai se cumprir. E o reino de Deus será estabelecido. E Deus está separando cidadãos para esse reino. E os cidadãos desse reino são aquelas pessoas que vivem com os pés aqui nessa terra, mas mantêm os olhos fixos no céu. Acreditam que confiar em Deus é a melhor coisa a fazer e que não aceitam se dobrar diante das pressões que o mundo faz por meio da influência satânica e tirânica. Há um Deus no céu que em breve vai estabelecer o seu reino. E o convite dele para você nesta noite, neste momento, venha fazer parte desse reino.
Esse reino, essa pedra, esse monte vai dominar todo este planeta. A estátua vai cair por terra. Isto é, os domínios imperialistas do mundo não prevalecerão, porque o reino de Deus prevalecerá. De que lado você estará quando Jesus voltar? Quando esta pedra cortada sem auxílio de mãos humanas destruir o poder imperial do mundo? Você estará de que lado? O convite de Cristo é que você venha fazer parte desse reino, aceitando os valores desse reino, permitindo que a lei de Deus seja escrita em seu coração. Assim você será parte desse reino, súdito desse reino. E como o reino é eterno, você também viverá para sempre. Se é seu desejo fazer parte desse reino que não passará, se é seu desejo seguir o Deus que há no céu, eu convido você, aonde você está, a fechar os olhos e buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu estás no céu, mas Tu, que és o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis, ouve a nossa oração e revela a todos nós que estás no controle da história. Com detalhes nos apresenta, passo a passo, os rumos desse mundo e fortalece a nossa fé na certeza de que da maneira como se cumpriu tudo aquilo que Tu mostraste a Daniel, a última parte dessa história vai se cumprir em breve. A pedra vai ser cortada, sem auxílio de mãos humanas, ou seja, Jesus voltará e nós viveremos para sempre com Ele. Deus, é nosso desejo sermos súditos desse reino. Escreve a Tua lei no nosso coração. Não nos permita nos dobrar diante da tirania desse mundo, da tirania do Nabucodonosor ou dos Nabucodonosores desse mundo. Nos permita, Senhor, apenas ser fiéis a Ti, custe o que custar. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.